Tecnologia nova para eleitores com deficiência visual. Aplicativo ajuda a justificar o voto no dia da eleição. 117 cidades já sabem quem são seus prefeitos. E conheça um pouco mais sobre a história do voto feminino. Todo parlamento aqui no Brasil começa com uma eleição. É o grande momento da democracia. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. A democracia é também inclusão. Nessas eleições, a tecnologia está ajudando ainda mais os eleitores com deficiência visual a terem certeza de que estão votando nos candidatos que querem. Pessoas com deficiência visual terão pela primeira vez um recurso que vai ajudá-las na hora de confirmar o voto. Este ano, além do Braille, sistema de leitura tátil, os eleitores poderão ouvir o nome do candidato depois de digitar o número na urna. Trata-se de um recurso que transforma texto em voz. Até as últimas eleições, a urna permitia ao eleitor com deficiência visual ouvir apenas o número digitado, o cargo do candidato e as instruções das teclas confirma, branco e nulo. Que antes ele não tinha essa informação, ele votava. Como o voto é secreto, né, ninguém poderia, ele não tinha essa informação ouvindo para qual candidato ele havia votado. Barreiras físicas que a Eucilene Frazão conhece muito bem, já que a inclusão de pessoas com deficiência é um desafio para a sociedade. Esse avanço para muitos pode ser pequeno, mas para quem precisa é uma grande conquista. A importância da inclusão é muito grande, né, para a gente, porque esse processo a gente já vem lutando há muito tempo, né? Então a inclusão faz com que a gente seja realmente uma pessoa, coloca a pessoa em primeiro lugar, não a deficiência. Então, esse processo de inclusão é importante por causa disso. O Datafolha tem realizado estudos sobre a disposição do brasileiro em tomar a vacina contra o novo coronavírus. A TV Câmara de Camaçari foi às ruas da cidade verificar se os resultados da pesquisa se refletiam na opinião dos camaçarienses. E lá no Amazonas, o combate à fome é o foco de projetos de lei dos deputados estaduais. Veja o que é notícia nas assembleias legislativas do país. De acordo com levantamentos demográficos, atualmente a população mundial é de quase 8 bilhões de pessoas. O assustador é que desses, pelo menos 2 bilhões de habitantes vivem com insegurança alimentar. A preocupação no momento é que esses números cresçam consideravelmente até o fim desse ano por conta da pandemia do Covid-19, que já levou o Brasil novamente para o mapa da fome. Para reforçar políticas públicas de combate à fome no planeta, todos os anos, no dia 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados trabalham para reduzir os índices de fome no estado. Como o projeto de lei do deputado Felipe Souza, que regulariza a doação de alimentos perecíveis não vendidos por empresas como supermercados a instituições de assistência social ou fabricantes de adubos. O projeto se refere a alimentos amassados, com pequenos machucados ou ligeiramente descoloridos, mas ainda bons para o consumo. Para o deputado, a iniciativa facilita a doação desses alimentos não vendidos às pessoas carentes. O principal objetivo deste projeto é facilitar que empresas como supermercados, mercearias, mercadinhos, panificadores e todas as outras empresas que trabalham com produtos alimentícios possam doar esses alimentos ainda em bom estado de consumo para pessoas carentes e para instituições e até mesmo para empresas que trabalham com adubos. Isso irá ajudar a tirar milhares de famílias da fome e da miséria, vai alimentar milhares e milhares de pessoas. Já o deputado Dr. Gomes é autor de uma lei que institui a Semana contra o Desperdício de Alimentos nas escolas públicas do estado, onde são realizadas anualmente palestras sobre técnicas de compostagem, dicas de reciclagem e alternativas para consumir as sobras de alimentos. Segundo o parlamentar, a iniciativa é de extrema importância
uma vez que o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Nas ruas de Camaçari, a nossa equipe encontrou tanto pessoas que pretendem tomar a vacina, como outras que não, na mesma proporção da pesquisa do Datafolha. 75% dos entrevistados ouvidos pelo Instituto de Pesquisa afirmam que vão tomar a vacina logo que o governo disponibilize. Se tiver condição, tomo sim. Tomo, que é para incentivar a família, para que a gente venha nos proteger. Claro que pretendo. Se for para o bem da humanidade, para poder acabar diretamente com o vírus, é um bem para todos, né? Um bem maior para todo mundo. Não só para mim, mas todo mundo que está convivendo com essa doença atualmente. Na verdade, eu não pretendo tomar. Até porque, assim, eu já tive alguns sintomas em relação à alergia, entendeu? Nada contra a medicação. Mas por ser uma medicação nova, então eu prefiro não tomar, entendeu? Sobre a obrigatoriedade da vacina, o levantamento do Datafolha, feito na primeira semana deste mês, apontou que 70% é favorável. Já no centro de Camaçari, o que encontramos foi a tendência da conscientização. Eu acho que deve ser algo que cada um tem que ter a opção de ir tomar ou não, mas seria legal que todos tivessem a consciência e fosse, né? A gente tem que ter livre escolha, né? Então, não pode ser obrigatório. A gente não tem que ser obrigada a tomar. A gente toma, não é se quiser, né? A gente vai pensar direitinho nos benefícios dela para que a gente venha tomar a decisão certa, né? A obrigatoriedade da vacinação pode ser vinculada à concessão de benefícios, como acontece hoje no Bolsa Família, quando as famílias, para receber o auxílio, precisam manter a caderneta de vacinação das crianças em dia. O que foi unânime entre todas as pessoas que a nossa equipe ouviu foi o desejo de voltar a circular livremente e encontrar as pessoas sem as restrições de distanciamento. Principalmente o baiano no calor, né? Acostumado a abraçar o povo, conversar, ver fulano já ir abraçando. Então é uma coisa que está sendo difícil, mas se é para um bem maior. Que venha logo a vacina, né? Para que a gente venha estar mais à vontade. Porque nesse sol mesmo, né? A gente quer ir para a praia, mas tá difícil. Eu estou obedecendo, eu amo praia, mas eu estou obedecendo. Não vai poder votar durante as eleições? Não se preocupe. Esse ano você vai poder justificar o seu voto por meio de um aplicativo. Muitas pessoas estão fora da sua área eleitoral durante o período de eleições. E é uma nova oportunidade para quem precisa justificar a sua ausência. Eu estou aqui com o Jaime Barreiros, analista do TRE, e ele vai nos explicar como que vai funcionar esse novo modelo de justificativa online. Tudo bem, Jaime? Explica para a gente, então, como aqui está sendo essa nova modalidade de justificativa online. Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Bom, essa justificativa ela se dá através de um aplicativo chamado e-Título. É uma saída que a Justiça Eleitoral está trazendo para garantir uma maior tecnologia nas eleições, uma maior segurança para o eleitor, porque através do e-Título, no próprio dia da eleição, o eleitor que não estiver no seu domicílio eleitoral poderá já fazer a justificativa no dia da eleição. Então, ele não irá precisar comparecer a uma sessão eleitoral, como tradicionalmente acontece, gerando fila, gerando aglomeração e, na pandemia, um risco maior de convívio social, que ainda é arriscado, né? Então, o que é que acontece? O eleitor vai poder baixar esse e-Título no seu celular, fazer a justificativa no próprio dia da eleição, caso esteja fora do seu domicílio eleitoral, e se estiver na própria cidade, ele poderá, no prazo de 60 dias, também fazer essa justificativa através desse aplicativo. Qualquer eleitor pode baixar esse aplicativo. A partir dele, portanto, a justificativa será apresentada à Justiça Eleitoral e aquele eleitor que apresenta a justificativa, é importante destacar, ele passa a ficar quite com a Justiça Eleitoral em relação à eleição desse ano, né? Claro que se ele tiver alguma pendência de eleição passada, é outra história. Mas ele não ficará com a pendência daquela votação específica. Entendi, então, isso é muito importante, né? No caso, o eleitor que ainda não tem o e-Título, não baixou ainda está com o seu título de papel, ele consegue, no mesmo dia da eleição, baixar e realizar esse procedimento?
consegue sim, tranquilamente, né, qualquer eleitor, porque o cadastro, na verdade, é um cadastro eletrônico. Então, as informações de todos os eleitores, a Justiça Eleitoral tem no seu cadastro. E esse aplicativo é alimentado com essas informações. Então, é muito simples, o eleitor baixa esse aplicativo e poderá fazer toda essa movimentação de justificativa sem sair de casa. Isso é muito importante, é necessário, inclusive, para que não tenhamos grandes aglomerações nas sessões eleitorais, porque, tradicionalmente, o que é que acontece? O eleitor que estava fora do seu domicílio eleitoral, ele tinha que, no dia da eleição, se dirigir a qualquer uma das sessões eleitorais para apresentar a justificativa. Isso gerava uma média de 100, 150, às vezes, eleitores em uma sessão eleitoral, além daqueles eleitores que estavam ali para votar. Então, com o e-título e o eleitor fazendo a justificativa em casa, teremos também uma redução do fluxo de pessoas nos locais de votação, agilizando esse processo, que já será um processo com regras específicas, né? Por causa da pandemia. A votação começará às 7 da manhã, ao invés das 8. Haverá uma preferência para os eleitores idosos, entre 7 e 10 da manhã. Todos os eleitores deverão ingressar no local de votação com máscara, levando a sua própria caneta. Então, se o eleitor que não vai votar conseguir justificar de sua casa, sem se deslocar, é muito melhor para todo mundo. Você sabia que tem cidades com mais eleitores do que gente morando? E não são poucas não, viu? Quase 500. Veja os números gigantes por trás das eleições no Brasil. Num país de dimensões continentais, os números também são gigantes. Quase 148 milhões de eleitores, mais de 550 mil candidatos disputando 57.800 vagas de prefeito, vice-prefeito e vereador, numa eleição que vai mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país e vai custar mais de R$1 bilhão. Em relação às eleições de 2016, cresceu o número de eleitores e também o de candidatos. Só para se ter uma ideia, em 6 capitais, 16 candidatos disputam a prefeitura. Especialistas dizem que um dos motivos para o aumento de candidaturas, principalmente de vereadores, foi o fim das coligações nas eleições proporcionais. Na regra anterior, vários partidos podiam se coligar, né, e somar os votos dos diversos candidatos de diferentes partidos para chegar ao quociente eleitoral. Agora, cada partido tem que reunir votos suficientes para atingir o quociente eleitoral, que corresponde à divisão entre o número de eleitores, o número de votos válidos, pelo número de candidatos. Então, cada partido tem que preencher esse requisito para eleger alguém. Apesar da tendência de mais candidatos, tem exceções curiosas. Em 117 municípios, já se pode dizer que os prefeitos estão eleitos, pois são candidatos únicos. Em 2.069 cidades, a disputa será entre 2 candidatos. O maior colégio eleitoral é a cidade de São Paulo, com quase 9 milhões de eleitores. Já Araguainha, em Mato Grosso, tem o menor colégio, com apenas 1.001 eleitores. Um dado que chama atenção é que em 493 cidades brasileiras tem mais eleitores que habitantes. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, cresceu em mais de 60% o número de cidades nessa situação. Alguns aspectos dos dias atuais podem ajudar a explicar essa diferença de números. Um é a questão da mobilidade. As pessoas hoje migram muito mais, né? Elas passam de uma cidade para outra em busca de trabalho, em busca de estudos, e essas mudanças às vezes são muito temporárias, de 1, 2 anos, então elas podem achar que não vale a pena mudar o título de eleitor para curtas temporadas, né? Um outro aspecto que a gente não deve negligenciar é a falta de apelo que as pessoas têm demonstrado em relação ao voto. Por conta da pandemia, a Justiça Eleitoral teve que fazer mudanças para garantir a segurança. Uma delas foi excluir a biometria como meio de identificação. Mas não são só mudanças de procedimentos.
A pandemia deverá ter reflexos também no comportamento do eleitor. As pesquisas de opinião têm mostrado uma certa preocupação do eleitorado. 30% do eleitorado está temeroso de comparecer às urnas. E essa ansiedade ela é distribuída de maneira diferente nos diversos segmentos. Ela atinge mais as mulheres do que os homens, os mais pobres do que os demais. E a gente pode esperar também que mais à esquerda do que à direita, dada a polarização que se deu em torno do tema do isolamento social. A primeira eleição no Brasil foi em 1532 e não era aberta a todo mundo, não. De lá para cá, quase 500 anos se passaram e muita coisa mudou, claro. O direito de votar e ser votado foi bastante ampliado. No caso das mulheres, esse direito tem apenas 90 anos. Corria o ano de 1930, quando em 3 de novembro, o presidente Washington Luiz instituiu o direito de as mulheres votarem no Brasil. Mas não foi assim tão fácil. A mulher casada tinha que ter autorização do marido para votar. E as viúvas e solteiras tinham que comprovar que tinham renda para poder exercer seu direito de ir às urnas. Junto com o direito ao voto, veio de a mulher ser candidata. E foi aí que entrou a brava potiguar Alzira Soriano. Ela não só se candidatou, como se tornou a primeira prefeita mulher da América Latina. O jornalista Rodolfo Lago, bisneto de Alzira, contou como isso aconteceu num mundo tão masculino. Ela era casada com Tomás Soriano de Souza, ele sim, programado, fadado a ser um político importante do Rio Grande do Norte. Mas ele acabou morrendo na gripe espanhola. E minha bisavó se viu viúva, mãe de 3 filhas, muito nova, e herdeira de uma fazenda no sertão do Rio Grande do Norte para administrar. Imagine o que era, naquela época, início do século passado, uma fazenda no sertão árido do Rio Grande do Norte com seus vaqueiros rudes. Quando as sufragistas do Rio Grande do Norte, um estado que sempre foi pioneiro nessa questão, buscavam candidatas mulheres para disputar as eleições municipais de 1927, encontraram nela uma possível vitoriosa, porque ela administrava e tinha o respeito no sertão do Rio Grande do Norte dos homens daquela região. E ela então aceitou o desafio de ser candidata a prefeito da cidade de Lages, né? Que a fazenda ficava em Jardim de Angicos, que na época era um distrito de Lages, hoje é um município, e ela aceitou o desafio e venceu as eleições. Há uma foto sensacional que pode ser encontrada dela, minha avó, Alzira Soriano de Souza, à frente do seu secretariado, só ela mulher, todos eles homens. A eleição de 1933 para a Assembleia Nacional Constituinte foi a primeira em que as mulheres participaram em todo o país. E o voto feminino só se tornou obrigatório depois da Constituição de 1946. De lá para cá, muita coisa melhorou. Mas mesmo assim, ainda foi preciso estabelecer uma cota para que aumentasse o número de mulheres em postos políticos. A Câmara dos Deputados, por exemplo, nem chegou perto deste patamar nas últimas eleições. As deputadas ocupam apenas 15% das 513 cadeiras. Nós temos vários caminhos, né? O primeiro caminho que nós tivemos aqui na Câmara foi justamente assegurar os recursos, tempo de televisão e rádio para dar voz a essas candidaturas. Porque no nosso processo eleitoral, que tem em homens o comando principal dos partidos, nós temos uma grande dificuldade de fazer essa distribuição dos recursos, da atração das candidaturas. Então, a partir desses recursos, nós tivemos o maior salto de deputadas eleitos, da Constituinte para cá, né? Então, esse foi um primeiro passo. Mas nós temos que vencer várias paredes invisíveis. Tem uma proporcionalidade de comando dos partidos de mulheres. Existem vários projetos em tramitação no Congresso Nacional atualmente que visam aumentar a participação feminina na política. Uma das ideias é mudar a lei para passar as cotas que hoje são de 30% nas chapas de candidaturas para reservas de vagas nas casas legislativas
de forma gradual até que seja possível atingir a paridade. Na análise da consultora legislativa Ana Luísa Baques, a resolução que mais contribuiu efetivamente para aumentar a ocupação de cargos eletivos por mulheres foi de caráter financeiro. A principal regra que teve efeito nesse sentido nos últimos anos foi uma decisão dos Tribunais Superiores Eleitorais e do Supremo, decisões de 2018 que foram aplicadas nas eleições de 2018 mesmo. E a gente viu um resultado. Eu estou falando da decisão que obrigou a que 30% dos recursos que os partidos recebem, dos recursos públicos, sejam destinados a candidatas mulheres. A gente viu que nas eleições de 2018 o número de eleitas aumentou consideravelmente em todas as esferas. Hoje a gente encerra o programa com a apresentação da cantora gaúcha Mariete Fialho. Ela vem acompanhada dos músicos Cláudio Costa e Márcio Bandeira. O grupo se apresentou no tradicional programa Sarau do Solar, da TV Assembleia do Rio Grande do Sul, uma iniciativa do Parlamento Gaúcho para estimular a cultura musical. Nesses tempos de pandemia, os espetáculos têm sido virtuais. Nem chegou pro nosso samba já vai começar. Nosso samba é swingado, ele tem gingado pra quem quer dançar. Nem chegou pro nosso samba já vai começar. Nosso samba é swingado, é um samba de poa. Vem cá pro samba que o samba chegou e o nosso samba já vai começar. Nosso samba é do Congá, o nosso samba é do Congá. Vem cá pro samba que o samba chegou e o nosso samba já vai começar. O nosso samba é do Congá, o nosso samba é do Congá. Chegou pro nosso samba já vai começar. E quem chegou, chegou. Quem me chegou tá pra chegar. Vem chegou pro nosso samba já vai começar. Nosso samba é swingado, é um samba de poa. Palma da mão, solte sua voz, deixa aflorar toda emoção. Samba do quilombo, samba dos palmares, samba de negão. É nossa cultura a marcar espaço no seu coração. Chegou pro nosso samba já vai começar. Nosso samba é swingado, ele tem gingado pra quem quer dançar. Vem chegou pro nosso samba já vai começar. E quem chegou, chegou, quem não chegou tá pra chegar. Entre na roda, segure o samba na palma da mão. Solte sua voz, deixa aflorar toda emoção. Samba do quilombo, samba dos palmares, samba de negão. É nossa cultura a marcar espaço no seu coração. É do Congá, é do Congá, é do Congá, é do Congá. O samba, o samba é do Congá, é do Congá, é do Congá, é do Congá. O samba, o samba é do Congá, é do Congá, é do Congá, é do Congá. O samba, o samba é do Congá, é do Congá, é do Congá, é do Congá. O samba, o samba é do Congá, é do Congá. O Parlamento Brasil fica por aqui.
Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, tá tudo lá na internet. senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve. Você também pode mandar um e-mail pra gente. Semana que vem tem mais, viu? A gente se vê. Tchau!